Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor para juntos adorarmos o seu santo nome, pois ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nós nos reunimos mais uma vez na presença do Senhor para juntos estudarmos a sua palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. E hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém? Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, o capítulo é o de número 3, os versículos de 14 ao 21. Nós vamos estar estudando hoje esse intervalo de texto. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, eu convido você a curvar sua cabeça e juntos nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó soberano Deus, Pai de toda a glória, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos e viemos humildemente, Senhor, te adorar, te exaltar, bendizer o teu santo nome e estudar, Senhor, a tua palavra. Ó Senhor, abra o nosso entendimento e capacita-nos, Senhor, para recebermos a tua palavra, que possamos compreender, que possamos receber e, sobretudo, viver conforme a tua palavra. Ó Senhor, como ministrante do estudo nesta noite, eu peço sabedoria, capacitação e humildemente, Senhor, que eu possa transmitir com pureza e verdade a tua palavra. Abençoa, Deus, a nossa vida e que este culto seja, ó Deus, para louvor e glória do teu santo nome. Te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura do intervalo do capítulo 3 da carta aos Efésios, no versículo 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, nesse intervalo, o apóstolo Paulo, ele apresenta mais uma oração pelos santos, né? Nós vimos que lá no capítulo 1, do versículo de número 15 ao 23, ele também já tinha feito uma oração. E essa oração do capítulo 1, do versículo 15 ao 23, é uma oração para que haja entre eles iluminação espiritual, para que eles possam compreender as grandezas da graça de Deus, do poder de Deus e da herança que eles receberam em Cristo. Agora, Paulo, aqui nesse intervalo, ele faz uma outra oração, mas essa oração ela tem um propósito de que Deus venha gerar nos santos
uma maturidade espiritual. Amém? Então, hoje nós vamos encerrar o primeiro intervalo da carta, que começou no capítulo 1, versículo 1, e se estende até o capítulo 3, versículo 21, em que o tema principal são as gloriosas declarações que Paulo faz a respeito da redenção. Então, o assunto principal desse intervalo é a redenção, que Deus, desde a eternidade, decidiu abençoar com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais aqueles que crescem em Cristo. Deus, lá na eternidade passada, anteviu a queda e decidiu eleger em Cristo aqueles que crescem em seu sacrifício. Deus também nos predestinou para filhos em adoção. E não apenas isso, Deus proveu esse meio da redenção no tempo certo, executou a redenção, nos deu o Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. Por todas as bênçãos a respeito da gloriosa redenção, nós devemos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no intervalo que estudaremos hoje, o assunto específico, ou seja, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, é uma oração apostólica em prol dos santos. Paulo ora em favor do povo de Deus. E dentro de sua oração, ele ora com o propósito de que haja um crescimento, uma maturidade espiritual. Ele pede nesta oração que Deus venha fortalecê-los espiritualmente, para que Cristo possa habitar no coração deles através da fé e para que eles possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Esse intervalo, ele pode ser dividido em 3 partes para que a gente possa desenvolver aqui o nosso estudo bíblico. A primeira parte é apenas uma introdução à oração intercessora, do versículos 14 e 15. No versículo 16 ao versículo 19, o apóstolo vai expor os motivos desta intercessão, e nos versículos 20 e 21, Paulo faz uma doxologia. O que é uma doxologia? Nós vimos lá no capítulo 1, é um louvor a Deus. Após interceder, Paulo termina essa oração fazendo uma adoração àquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então, a certeza da resposta da oração está baseada no poder daquele que faz, e esse poder está também agindo em nossas vidas. Isso dá a certeza que a oração é ouvida, recebida e respondida. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos começar a nossa análise, como de costume, analisando cada versículo, fazendo as observações e trazendo as aplicações para a nossa vida. Versículo de número 14, introdução à oração, 14 e 15, eles estão interligados. Então, Paulo começa o intervalo, no versículo 14, dizendo assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, já aqui no início dessa oração, nós podemos fazer 3 observações. Vamos lá. A primeira: por causa disto, é uma repetição lá do início do capítulo 3, versículo 1, que diz por esta causa,
né? E aqui ele diz por causa disso. Então essas duas expressões, elas remetem ao que Paulo escreveu no capítulo 2, em especial do versículo 11 ao versículo 22. Então essa expressão por causa disto, ela traz à memória o que Deus fez em Cristo em prol dos gentios convertidos, ou seja, aqueles que colocaram a sua esperança em Cristo. Então, por causa disto, faz a gente refletir quem eles eram, e vamos lembrar, eles eram os incircuncisos, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles não faziam parte da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Mas mesmo assim, eles foram alcançados pelo amor de Deus. Então, esse intervalo do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, Paulo deixa bem claro que Cristo é aquele que selou a paz. Então, Cristo veio e tirou as barreiras de separação e fez dos dois povos, gentios e judeus, um único corpo, que é a igreja. Então, já não há mais separação, nem em relação a Deus, nem em relação aos homens. Todos agora estão em igualdade diante de Deus, dependentes da graça de Deus, visto o estado que todos encontravam, conforme Paulo mesmo descreveu no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, mortos espirituais, segundo o curso deste mundo, inclinados na carne, filhos da desobediência, sob a influência de Satanás e destinados a iras, todos dependentes da graça de Deus. Então, agora o Senhor juntou judeus e gentios e selou a paz. Então, ele vai falar que Cristo é a nossa paz. Então, o judeu e o gentio que se convertem a Cristo, se identificam com Cristo e deixam todas as suas tradições. E também Cristo não é apenas a paz. Cristo, ele fez a paz quando lá na cruz ele foi moído por nossas transgressões. Cristo também anunciou a paz quando, após a sua ressurreição, ele declara a vitória e diz aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O evangelho ele deveria ser começado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o Senhor ele veio para buscar e salvar todos os perdidos. Gentios e judeus agora pertencem à família de Deus. Gentios e judeus agora são o edifício espiritual no qual Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre é bom nós trazer à memória esse amor de Deus, de tal maneira que alcançou todos os povos e deu ao homem a oportunidade do arrependimento e de voltar, através de Cristo, o caminho que nos conduz à comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma segunda observação aqui, quando Paulo diz: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo direciona a sua oração ao Pai. O Pai aqui de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza ecoa os ensinamentos de Jesus em Mateus 6, quando Jesus diz: Pai nosso que estais no céu. Então a oração ela deve ser direcionada ao Pai como o autor de toda a redenção. Esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que decidiu nos eleger, que decidiu nos predestinar para filhos, que enviou o Cristo
como o Redentor de toda a humanidade. Então, a nossa oração, ela deve ser direcionada ao Pai. E de modo reverente, Paulo, ele se coloca de joelhos, né? Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, essa expressão pôr de joelhos mostra uma atitude de respeito e de temor a Deus. Isso não significa que Deus não ouve a oração se não for de joelho. É só de joelho que Deus ouve a nossa oração? É claro que não. Mas a atitude de Paulo expressa a sua humildade de se colocar de modo reverente na presença de Deus. Então, quando a gente curva a nossa cabeça, quando a gente estende as nossas mãos, também são formas de nós expressarmos a nossa contrição, a nossa sinceridade, a nossa reverência a Deus. Quando eu ergo as minhas mãos, eu estou mostrando que eu dependo de Deus. Quando eu curvo o meu joelho, inclino a minha cabeça, são atitudes reverentes que expressam a grandeza e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Agora, mais uma observação aqui, quando ele diz perante o Pai. Ou seja, hoje nós temos acesso a Deus. Hoje, por causa do sangue redentor de Cristo e através da ação do Espírito Santo, nós podemos chegar à presença de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, hoje, tanto judeus como gentios, através da obra de Cristo, têm acesso a Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto e hoje nós podemos chegar à presença de Deus. Isso era impossível no passado. O culto em Israel mostra esse distanciamento que o homem vivia de Deus. Mas hoje nós podemos nos dobrar, curvar o nosso joelho na presença do Pai. Vamos ler também o versículo 3, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, esses dois textos mostram, essa posição, essa possibilidade que hoje, através de Cristo, nós podemos nos colocar perante o nosso Pai, perante Deus, de modo reverente, de modo ousado, entrarmos com confiança na presença de Deus. O versículo 15, que está ligado a esse, ele diz assim: do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Então ele está falando que ele se curva diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, tanto nos céus como na terra, toma o nome. Então, mais uma vez aqui uma referência ao Pai, O fato de nós podermos hoje entrarmos na presença de Deus, de podermos chamar Deus de Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou, Essa é a doutrina da paternidade de Deus. Isso mostra que hoje nós desfrutamos de intimidade com Cristo. Hoje, gentios e judeus que creram em Cristo pertencem à família de Deus. Então, hoje nós pertencemos à família de Deus. Então, hoje há um contato muito mais próximo entre o homem e Deus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto. Mas também a figura do Pai na cultura oriental, ela tem um significado. E esse significado, ele mostra que o Pai no Oriente,
é aquele que dirige toda a família. O pai é aquele que todas as questões de grande importância devem ser comunicadas a eles. É aquele que resolve todas as questões. O pai é aqueles em quem os filhos, independente da idade, devem submeter-se a ele em obediência. Então, pai também aqui, traz essa ideia de intimidade, mas num contexto aqui também, pai é aquele que governa a família, é aquele que dá as direções e resolve todas as questões que envolvem essa família, é aquele em que os filhos devem a ele toda obediência. Os filhos devem se submeter em obediência a esse pai. Então, é nesse sentido patriarcal que Paulo vai dizer, do qual todas as famílias nos céus e na terra tomam o nome. Ou seja, Deus desejou formar essa grande família nos céus e na terra, e todos dependem, todos devem se colocar como um filho obediente a esse Deus Todo-Poderoso. Essa questão de família nos céus e na terra está em várias interpretações. Uns vão dizer que é a igreja triunfante e a igreja militante, que louva a Deus. Outros vão dizer que as famílias dos céus, todos os anjos o adoram, e a família da terra, toda a igreja adora ao Senhor. Mas é uma questão assim secundária. O importante para nós entendermos é que Deus realmente é o nosso Pai, e como Pai, hoje, através de Cristo, nós podemos aproximar, nós pertencemos à família de Deus, mas esse Pai também, ele é uma figura de autoridade, Então nós dirigimos a eles as nossas questões, as nossas necessidades, e também nós nos dirigimos a ele de modo reverente e submetemos a ele em toda a nossa obediência. Versículo 16. No versículo 16 ao 19, o apóstolo ele começa a apresentar os motivos a qual ele intercede. Então, os motivos de intercessão. Versículo 16, ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, agora, no intervalo do versículo 16 ao 19, Paulo começa a apresentar os seus motivos de oração, ou seja, o que Paulo pediu a Deus em prol dos santos. Então, o primeiro motivo de oração que Paulo apresenta a Deus, Paulo pede a Deus que dê a eles o fortalecimento espiritual, ou seja, o vigor necessário para que eles possam se tornar cristãos maduros e estáveis. Então, Paulo pede o fortalecimento espiritual, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com o poder. Essa expressão corroborados significa fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Quando nós olhamos aqui para esse versículo, nós podemos fazer 3 observações a respeito do poder que gera o fortalecimento espiritual. Em primeiro lugar, a fonte de todo o poder espiritual
ela vem de Deus. Por isso que ele está falando aqui, ó, segundo as riquezas da sua glória. Então, o poder que vai fortalecer o homem interior, o poder que vai gerar em nós o fortalecimento espiritual, ele vem das riquezas da glória de Deus. É esse mesmo poder que Paulo vai dizer que levantou, que ressuscitou e exaltou ao Senhor Jesus Cristo. A fonte do poder, ela vem de Deus. Uma segunda observação é o meio de que este poder ele é transmitido. Como que esse poder age em nossa vida? Então, é pelo seu Espírito, ou conforme está na linguagem de hoje, por meio do seu Espírito. Então, é o Espírito Santo que fortalece o nosso homem interior. E que meio o Espírito Santo usa para fortalecer o nosso homem interior? Como que nós somos fortalecidos espiritualmente? Então, o Espírito Santo ele age através da palavra de Deus, ao estímulo da vida de oração e ao serviço cristão. Então, serviço cristão, nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus, ter intimidade com a palavra, ter intimidade na oração, e assim o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e vai nos fortalecendo. E o alvo que esse poder atinge é o nosso homem interior. Por isso que ele diz assim, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com o poder no homem interior. Então, esse poder de Deus, que atua na nossa vida, que é manifesto através do Espírito Santo na nossa vida, ele age no nosso homem interior. Então, há o homem exterior, o nosso corpo, e o homem interior, essa parte imaterial que envolve a nossa alma e o nosso espírito. Então, nos faz lembrar um texto que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Vamos ler segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o de número 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, esse homem interior, ele necessita de força, de crescimento, de amadurecimento. Então, Paulo está orando a Deus, pedindo para que Deus venha a conceder aos santos o fortalecimento espiritual, que o Espírito Santo venha a agir na vida dos santos, para que eles possam crescer e fortalecer o homem interior. No versículo 17, a parte A do versículo, Paulo apresenta o segundo motivo de oração. Ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, aqui, o pedido de oração apresentado por Paulo é para que eles venham a ter uma fé viva, não uma fé nominal, mas uma fé viva, de modo que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Vamos entender isso. O que Paulo quer dizer com isso? Nós sabemos que com a conversão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós enxergamos quem nós somos, nos arrependemos
e com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos a Jesus, o nosso Senhor, nós nascemos de Deus e nos convertemos. Há uma mudança na nossa vida. E com essa mudança, confessando a Jesus como nosso Senhor, Cristo passa a habitar na nossa vida. Podemos citar como textos que ilustram essa verdade de Cristo habitando em nossa vida. João 14, 23, quando Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Senhor passa a habitar na nossa vida. Apocalipse 3:20, o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Cristo, ele habita através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, há Cristo em nossa vida, né? Paulo ele vai dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, mas o que Paulo está pedindo aqui é para que o nosso coração se torne um lugar onde Cristo tenha prazer de estar. Que a nossa casa, todo o nosso ser, né, que a gente não receba o Senhor apenas numa parte da nossa casa, mas que todo o nosso ser, toda a nossa casa, toda a nossa vida, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as nossas intenções, que as nossas atitudes sejam agradáveis a Ele. Isso só é possível quando realmente há um fortalecimento do homem interior. Então, quando a gente há uma maturidade espiritual, quando esse homem interior ele é totalmente atingido pelo poder de Deus, há uma transformação, isso começa a gerar uma maturidade espiritual. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas intenções começam a ser atingidas, começam a ser transformados, e nós começamos cada vez mais a nos tornarmos parecidos com Cristo. Então, nós vamos tendo a nossa vida totalmente mudada. Nós vamos começar a pôr em prática a presença de Cristo em nossa vida. Então, nós vamos poder dizer, como Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nós vamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós vamos nos encher de Deus. Então, Paulo está pedindo isso. Olha, eu peço a Deus que fortaleça o homem interior. Eu peço a Deus que Cristo habite pela fé em vossos corações. Ou seja, que a cada dia vocês se pareçam mais com Cristo. Isto é fundamental para um cristão, ser parecido com Cristo. A parte B do versículo, ele fala assim: a fim de que, né, estando arraigados e fundados em amor. Então, quando Cristo realmente está habitando na nossa vida, e quando Cristo está realmente, a presença de Cristo ele é real na nossa vida, isto fica evidente, porque quem está em Cristo está arraigado, ou seja, está enraizado e está fundado no amor. Então, é interessante, né? Arraigado vem de enraizado. Ou seja, se a nossa vida realmente está enraizada em Cristo, nós aprendemos a amar. Se a nossa fé é uma fé fundamentada em Cristo, nós aprendemos a amar. Porque assim como Ele nos amou, nós devemos também amar uns aos outros, né? Quando a gente fala de
fruto do Espírito, ou seja, o resultado da obra espiritual que o Espírito Santo realiza na nossa vida, a primeira qualidade do fruto do Espírito é o amor. Então, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e temperança. Então, o amor, ele evidencia um crente espiritual, que o fruto do Espírito é evidente em nossa vida. O amor, quem ama, tem paz. Quem ama, tem alegria. Quem ama, pensa o bem, faz o bem, é paciente, é fiel, é manso, tem domínio próprio. Então, o amor é a base de tudo isso. Então, quando realmente Cristo está habitando na nossa vida, Cristo se deleita, Ele está dominando todo o nosso ser, nós estamos enraizados e fundamentados no amor. Para ilustrar isso, nós vamos ler um texto na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o de número 13. Versículos 4. Ele descreve, as características do amor. Então, quando realmente nós estamos enraizados e fundamentados no amor, essas características elas se tornam evidentes em nossa vida. Então, ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando Cristo realmente está habitando na nossa vida, uma das marcas é que esse amor a qual nós estamos enraizados, esse amor em qual nós estamos fundados, ele se torna evidente na nossa vida. Então, o amor nos faz sofrer, suportar, abrir mão, sofrer o dano. O amor nos faz pensar o bem. O amor não deixa que a inveja tome conta da nossa vida. O amor não deixa com que nós sejamos pessoas levianas, soberbas, indecentes, egoístas, irritados, com pensamentos malignos. O amor não permite com que nós nos alegramos com a injustiça, mas que nós nos alegramos com a verdade. O amor nos faz sofrer, ou seja, suportar, perder, sofrer o dano. O amor nos faz crer, o amor nos faz esperar, o amor nos leva a tudo suportar. Então, Paulo, ele está pedindo a Deus que dê este crescimento espiritual e que realmente dê um coração propício para que, através da fé, verdadeiramente Cristo possa habitar com liberdade e ter prazer de estar na vida dos santos. E o versículo 18 ele diz assim, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do quê? Desse grande amor. Então, essas petições que Paulo vem fazendo de fortalecimento espiritual, que o nosso coração se torne um lugar propício para a habitação de Cristo, para que realmente a gente possa viver arraigado e fundamentado no amor, porque só assim nós conseguimos compreender o insondável amor de Cristo. Então, somente um coração preparado, um homem interior fortalecido, alguém que realmente possa desfrutar do amor
de Cristo pode compreender a profundidade, né? Esse amor insondável. Ele usa as dimensões aqui para mostrar a profundidade desse amor. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essa questão largura, comprimento, profundidade e altura mostra o insondável amor de Deus. E um teólogo chamado F.B. Meyer, ele fez alguma conjectura a respeito da largura, comprimento, profundidade e altura. Então ele começa a mostrar aqui a largura do amor de Deus. Nós podemos dizer um amor tão largo que cabe todo mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor tão extenso em comprimento, que é um amor que dura para todo sempre, né? Vai passar todas as coisas, mas o amor é eterno, conforme 1 Coríntios 13:8. Um amor tão profundo que suportou a cruz, né? Quando Paulo diz em Filipenses 2:8 que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um amor tão alto que nos transportou para os céus, conforme 1ª Epístola de João. Eu gostaria de ler com você, 1ª Epístola de João, capítulo 3, os versículos 1 e 2. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que amor, quem nós éramos. Paulo vai dizer: isto prova o amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 2 aqui de 1 João 3 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, quando a gente olha para esses textos aqui, conforme Meyer escreveu, dá para a gente ter uma ideia de largura, comprimento e profundidade e altura do amor de Deus. Mas também nós podemos ver essa dimensão enxergando aqui dentro do nosso estudo da carta aos Efésios. Por exemplo, podemos falar da largura do amor de Deus, um amor tão largo, conforme o texto que nós estudamos no capítulo 2, versículo 11 a 18, que envolve judeus e gentios formando um só corpo. Judeus e gentios agora unidos em um só corpo. Então, esse amor largo de Deus, a largura do amor de Deus, envolve todos os que colocaram a sua fé em Cristo, independente da sua nacionalidade. A extensão, ou seja, o comprimento do amor de Deus, esse comprimento estende-se de eternidade a eternidade. Conforme a gente viu em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Deus decidiu nos eleger nele antes da fundação do mundo. Mas esse amor também vai até a eternidade futura, conforme o versículo 7 do capítulo 2, quando ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, um amor que começou na eternidade passada, que se estende para todo o sempre. Mas esse amor também é um amor tão profundo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a profundidade do amor de Deus. Quem nós éramos? Mortos espirituais, separados da vida de Deus,
segundo o curso deste mundo, filhos da desobediência, inclinados na carne, influenciados por Satanás e filhos da ira. Mesmo assim, Deus, por esse amor tão profundo, enviou Jesus para que descesse até a profundeza da imundícia do pecado e morresse em nosso lugar. Mas esse amor também é um amor tão alto que transformou a nossa vida e nos fez estar entronizados com Cristo nos lugares celestiais para compartilhar da sua glória. Conforme o versículo 6 do capítulo 2, ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui são conjecturas para que a gente possa tentar entender um pouquinho do insondável amor de Deus. Então, se a gente parar para pensar, analisar e enxergar, nós vamos ver quão profundo, quão insondável, quão imenso é o amor de Deus para com as nossas vidas. Versículo 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, aqui faz a gente fazer uma reflexão. Embora entender perfeitamente a grandeza do amor de Cristo é impossível para seres limitados como nós, pois esse amor excede todo entendimento, quando nós buscamos conhecê-lo, Deus nos enche completamente da sua natureza. Deus vai se revelando a nós. Deus vai trabalhando a nossa vida. Então, aqui nós encontramos, na parte B do versículo 19, o terceiro motivo de intercessão. Então, Paulo pede para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Na linguagem de hoje diz assim: para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. Então vamos entender a sequência dessa oração. Paulo está pedindo para que Deus venha fortalecer eles espiritualmente no homem interior, para que Cristo, através da fé, venha habitar na fé deles. E agora Paulo diz para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, para que Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. Então, quanto mais nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, mais Cristo se torna evidente na nossa vida, mais a nossa natureza ela é mortificada e mais a plenitude de Deus, ou seja, mais a natureza de Deus vai se tornando evidente na nossa vida. Mais a obra de Cristo, a obra transformadora do Evangelho, ela vai ficando clara na nossa vida. Então, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo espiritualmente. E esse crescimento, ele se dá de modo assim, progressivo. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós aceitamos a Cristo, o Senhor vem habitar em nossa vida, mas há uma necessidade de maturidade, de nós crescermos espiritualmente, de que realmente o nosso homem interior seja fortalecido, que Cristo venha habitar na nossa vida, que a prática do amor seja evidente na nossa vida, que possamos compreender o amor de Cristo. E tudo isso, quanto mais o Senhor cresce dentro da nossa vida, mais a nossa natureza carnal vai sendo mortificada e mais parecido com Cristo nós vamos sendo
nós vamos nos transformando, né? Versículo 13 do capítulo 4, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quanto mais maturidade nós vamos atingindo, mais parecido com Cristo nós vamos nos tornando. É isso que Paulo clama em favor daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqui os santos da igreja de Éfeso. E Paulo termina a sua oração, versículo 20 e versículo 21, fazendo uma doxologia. O que é doxologia? É um louvor a Deus. Então, Paulo louva a Deus e expressa nesse louvor a certeza que alcançará os alvos da sua intercessão. Ou seja, Paulo já louva a Deus, tendo a certeza que Deus atenderia a sua oração, que Deus daria à igreja o fortalecimento espiritual, um coração propício para que Cristo possa habitar pela fé e que eles possam atingir a plenitude, que eles possam ser cheios da plenitude de Deus, ou seja, que a natureza de Deus possa dominar a vida deles e que eles possam ser um cristão bem amadurecido. Pois bem, em que está baseado a certeza de Paulo? Paulo tinha certeza da sua oração e para isso ele afirma aqui, né? Por que ele tinha essa certeza? Porque Deus é poderoso para fazer. Então, o que ele estava pedindo a Deus, ele tinha certeza que aconteceria, porque Deus é poderoso para fazer. Por isso que ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo mais, tudo muito mais, abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Então, o que Paulo imaginou, o que Paulo solicitou em prol daquela igreja, ele tinha certeza que Deus era poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos e pensamos. A segunda premissa que dá certeza que a oração seria respondida e que o objetivo seria alcançado, ele diz assim, por que ele tinha certeza? Porque o poder de Deus opera na vida daquele que colocou sua esperança em Cristo. Quando ele diz assim, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou e exaltou a Cristo, como ele diz lá na primeira oração no capítulo 1. Então, esse poder que age na nossa vida, e o poder, e esse Deus poderoso que trabalha em favor da nossa vida, dá a certeza que realmente todo cristão, né, que realmente busca isso, Deus é poderoso para fazer o fortalecimento espiritual, para que o nosso coração se torne propício para que Cristo possa reinar em nossas vidas e para que realmente nós possamos atingir a plenitude de Deus, ou seja, que a natureza de Deus seja evidente em nossa vida. Mostre uma vida realmente transformada por Deus. E o versículo 21, ele termina louvando ao Senhor. Ele diz assim, a esse a glória por Jesus Cristo, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então ele termina aqui, louvando a Deus, afirmando que a Deus pertence todo louvor, em todos os tempos, em toda a eternidade. Ele mostra que Deus é digno do louvor por sua obra manifesta na igreja e pela obra redentora realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todo louvor, toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Então, com isso, hoje nós encerramos essa primeira parte do estudo da carta, que começou lá no capítulo 1, versículo 1, e encerrou no capítulo 3, versículo 21. No intervalo do capítulo 3, versículo 14 ao 21, que foi o objeto do nosso estudo de hoje,
Paulo faz uma oração em favor do povo de Deus. Paulo pede que Deus dê a eles fortalecimento espiritual, um coração propício para Cristo habitar através da fé, e que eles possam ser cheios da plenitude de Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu peço a você que leia o texto, estude, assista novamente, que vai ficar na página do nosso Facebook. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Compartilhe os estudos para que outras pessoas possam ter a oportunidade de aprender um pouco da palavra de Deus. E que Deus abençoe sempre as nossas vidas. Amém? Vamos orar e vamos encerrar o culto nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz a nosso respeito. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e juntos vamos dizer amém.